Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, 26, sexta-feira, e eu vos trago a palavra do Senhor. Vou começar logo pelo Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho, ouvimos sobre a cura de um leproso realizada por Jesus. O Senhor vence a exclusão mais profunda, o afastamento do convívio humano. Mais do que uma cura física, o homem precisava ser purificado. E Jesus ultrapassa barreiras sociais e religiosas. Ele se aproxima do leproso e, mais ainda, toca. Que exemplo que Jesus nos dá, nos deixou, que somos todos iguais, independentes do que cada um está passando. Nós não somos dignos de excluir ninguém. Esse próprio Jesus, o Todo-Poderoso, não fez isso. Quem somos nós para fazer? E o salmo de hoje é o Salmo 137. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiu alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como haveremos de cantar os cantos do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Peçamos a Deus para que os doentes, os excluídos e os que vivem à margem da sociedade encontrem acolhida e dignidade nas comunidades cristãs, em nós e nos cristãos que verdadeiramente seguem a Cristo e sabem que não devemos excluir ninguém, não temos o direito de excluir. Se o próprio Jesus nos deu esse exemplo de não excluir ninguém, que sejamos cristãos autênticos e sigamos os mandamentos de Cristo. Também para que tenhamos um coração humilde e confiante, capaz de nos aproximar de Jesus com fé sincera. Portanto,
O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Nunca nos esqueçamos dos bens e das graças que Deus nos concedeu, nem dos males dos quais Ele nos livrou. Essa memória fortalece nosso caminho de fé e conversão. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura de hoje a leitura de hoje que se lê também é tirada do segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 12. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real, se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Ribla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhavam o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E, dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhadeiros e agricultores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa leitura, encontramos o relato da segunda deportação para a Babilônia. Nabucodonosor, com seu numeroso exército, ataca novamente Jerusalém. Em meio a um cenário desolador, o rei Sedecias é capturado e seus filhos são mortos. O templo é incendiado e destruído, e quase toda a população é levada para o exílio. O povo, imerso no pecado, cai na dor e na humilhação do exílio.
Surge então a pergunta: haverá esperança para Israel? Deus se lembrará do seu povo? Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhes dai alimento no tempo oportuno. Portanto, Jerusalém novamente foi invadida pelo pecado do povo, como aqui na primeira leitura, o povo estava imerso no pecado. Então, novamente, Jerusalém sofreu com ataques do rei da Babilônia. Seu povo foi levado para o cativeiro, ficaram escravos pelo pecado, por se afastarem de Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também pune aqueles que muitas das vezes blasfemam contra Ele. E num momento ou outro chegará para esses a mão de Deus pesada. Então, vamos refletir sobre essas leituras. A primeira do Evangelho, onde o próprio Jesus se coloca à disposição de todos, sem exclusão, sem excluir ninguém, pobres, doentes, leprosos, e se aproxima, toca, porque perante Deus todos somos iguais. E quem é maior que Deus? Ninguém. Ninguém é maior que Deus. E se Ele é o Todo-Poderoso, quem somos nós para querermos nos exaltar, ser mais do que um ou outro, porque alguns têm uma condição financeira melhor, têm um cargo melhor? Coloque essas coisas que você tem aos pés de Jesus. Ajude o próximo, que é isso que Jesus pede. Porque desse mundo nada levaremos. Então, que deixemos aqui as boas obras a Ele que tudo pode. Que a Ele que tudo pode seja dado toda a honra e toda a glória todos os dias e a todo momento. Amém.